Tá gravando agora? Pronto. Então vamos lá. Na aula passada a gente falou mais sobre a disciplina, né? Como é que ia funcionar a, a questão do conteúdo, como é que ia ser a questão da organização das aulas, né? Usando o Google Sala de Aula, criei lá a sala, como ia enviar o material. Eu mostrei aí várias formas de enviar esse material para vocês, certo? E é utilizando o Sala de Aula, a gente pode se comunicar via nosso grupo aqui, de WhatsApp. E ainda tinha uma alternativa do site, né, que eu coloquei lá, onde eu postei algumas coisas referentes à disciplina. Aquele site vai estar sempre mostrando coisas atuais, né, da semana, certo? Mas a comunicação oficial é via o Google Sala de Aula. Eu esqueci de colocar no Google Sala de Aula o link do vídeo, certo? A partir de hoje eu vou colocar lá também. Os links dos vídeos vai ficar lá no Google Sala de Aula, da aula anterior, da de hoje e as seguintes, certo? Aí, mas não vai faltar onde vocês entrarem. Alguns alunos tiveram problema por conta de acesso, que é assim, o Google Sala de Aula está vinculado à minha conta da URCA, né? No e-mail da URCA. Então, todas as pessoas que tiverem e-mail da URCA, né, que tiver e-mail institucional, eles entram lá na sala de aula tranquilo, com aquele código e com o convite do e-mail. Quem não conseguiu é porque não tinha o e-mail da URCA, ou então porque tinha algum problema com o e-mail. Mas resolvido isso daí, você entra lá tranquilo, certo? É importante que entre lá, porque é através de lá que a gente vai registrar as atividades, certo? As tarefas, as notas, tudo vai ser através de lá. Aí eu queria fazer uma pergunta, assim, se alguém de vocês estiver aí com sala de aula no computador, lá vocês têm um link fixo do Google Meet, tem? Vocês conseguem ver isso? Porque, assim, eu tenho para mim que esse link é sempre o mesmo, todas as aulas. Algum de vocês poderia fazer esse teste? Tipo, eu acho que não precisa enviar o link para entrar na aula, talvez. Se você clicar lá, se você estiver usando o computador e clicar lá naquele link, eu acho que ele já vai para essa aula aqui. Alguém fez isso? Pelo celular também. Tem alguém aqui dizendo que fez. Certo? Tipo assim, que fica um link fixo lá na página do Google Sala de Aula. Aí eu acho que esse link é sempre o mesmo, tipo, já para você entrar. Claro, eu não sei se você vai conseguir entrar se eu, que sou quem comanda a reunião, já não estiver entrado ainda. Talvez eu precise entrar primeiro, não sei, né? De repente você entra. Aliás, eu acho que nem isso. Talvez você entre e eu entre depois. Enfim, Professor, são eu acho comentários. assim, eu acho que a pessoa pode entrar, pelo que eu entendi, dá para entrar, só que quem entrar tem que fica responsável por estar aceitando o pessoal quando mandar no link para Sei, entrar. o primeiro, né? E É, também o por primeiro que gravar, entrar. né? É. Aí por gravar, entendi. Então é bom que deixe comigo isso aí, então, né? Porque eu fico gravando e fico responsável por isso. Mas era só uma curiosidade. Porque assim, muita coisa mudou do ano passado para cá e a gente tem que se adaptar e tem que aprender, né? Inclusive, eu ia perguntar uma coisa aqui, se alguém souber. É, tem uma forma de fazer uma frequência aqui, né? Via o Google Saúde, via o Google Meet, né? Tipo assim, uma frequência que eu digo, só para eu controlar bem quem é que está acessando as aulas, quem é que não está, só para eu estar sabendo. Alguém sabe dizer? Não? Mas isso daí da frequência eu não sei dizer não. Sabe não, né? Sei Tá não. certo. Vai só Porque eu Eu achei procurar. que. sei que tem, mas Professor, assim, para a questão da frequência, você baixa uma extensão. Você faz uma extensão no Google e aí você Sei. tem como fazer a presença. Só Sei, que eu é não tipo. sei como é que baixa essa Não, extensão. entendi. Eu achava que não precisava da extensão, mas existe vários mecanismos que você pode fazer através das extensões. Como, por exemplo, alguns comandos que você põe aqui que a gente baixa através da extensão. Enfim, então, tranquilo, era só para saber se podia fazer sem essa extensão, mas acho que é com extensão mesmo, ok? Eu vou atrás de saber disso. Mas não é para estar colocando presença ou falta, é só para eu controlar, porque às vezes tem aluno que não está aparecendo na aula, né? Tá por algum problema, alguma dificuldade, qualquer outro motivo aí, sei lá. E lá para frente ele quer reencontrar a turma e quer continuar. Aí eu preciso só controlar para saber, né? Se o quanto esse aluno esteve é, presente ou não, tá certo?
enfim, vamos lá. Aqui a gente já tem quase todo mundo. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês e vou explicar o material que eu enviei. Não sei se vocês viram, eu pus um material lá que era referente à nossa primeira aula de hoje, que é sobre erros, certo? Vou falar rápido sobre ele, a aula hoje vai ser só sobre isso, e a partir dele ele dá uma ideia de sistema de binário, né, e mudança de base. Mas a base de tudo é esse material que começa aqui falando de erros. É um resumo do que está no livro que eu postei para vocês, certo? Eu acho que vocês estão vendo aqui agora, né? Estão vendo, né? Então vamos aqui. Esse material aqui é um material que eu posso colocar no Google Sala de Aula como a nota de aula para a aula de hoje. Fala sobre erros. O que seriam esses erros? Porque, basicamente, como eu falei na aula passada, essa disciplina ela vai fazer conta no sentido de usar a calculadora mesmo, certo? É uma disciplina de muito cálculo, onde vocês vão usar a calculadora, vão utilizar Excel, por exemplo, para fazer cálculos aproximados, recursos computacionais, nós vamos usar bastante isso, certo? Então, o que acontece? Existe uma coisa chamada erro nesses processos. O que quer dizer? Você vai fazer um processo computacional, uma conta, essa conta pode gerar algum erro. O que esse erro quer dizer é aproximação. Ela pode não ser uma conta exata, precisa. Então, quanto menor esse erro, certo? Mais real é o valor que você obtém quando você efetua um cálculo, uma conta dessa, certo? Aí aqui na tela vocês vão ver umas coisas. Por exemplo, a aritmética aritmética por uma calculadora ou computador é diferente daquela dos nossos cursos de álgebra de cálculo. Você está dizendo o seguinte, que lá no cálculo você aprende as técnicas de integração, derivação, aprende os processos algébricos, e lá o que acontece? Você aprende um pouco sobre como usar aquelas técnicas de derivar, integrar e tudo, e aquelas técnicas, elas dão valores que você já sabe que quando você estudar no pré-cálculo, aquele ali, você pode pensar aquilo como uma aproximação, tipo as integrais, uma aproximação por áreas, né? Coisas do tipo. Só que, assim, essas contas que a gente vê aqui na aritmética são contas que envolvem números, né? Números, no caso, de uma forma bem simples. Tem umas contas aí que você já conhece como verdadeiras, como está aí escrito, 2 mais 2 é igual a 4, 4 vezes 2, 32, raiz de 3 ao quadrado igual a 3. Aí, na aritmética computacional padrão, o que é que você se espera? Que 2 mais 2 seja 4, 4 vezes 8 seja 32, certo? Mas não teremos precisamente que raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Por quê? Vocês entendem o porquê que esse terceiro pode gerar uma discussão maior do que os dois primeiros casos, porque 2 mais 2 é 4, e 4 vezes 8 é 32. Deu para entender porque não é contínuo, ele é quebrado, né? Vai variar, vai depender da quantidade de casa que eu pegar. Pronto, exatamente. Esse é o problema. O problema está na raiz de 3. E quando você calcula a raiz de 3, não necessariamente você vai ter um número exato, certo? Você vai ter ali um valor, e vamos supor que eu peço para um de vocês usar uma calculadora, calculo a raiz de 3, peço para o outro fazer, o outro utiliza um método manual ou coisa do tipo, e cada um dos dois me dá um número que não é exatamente o número raiz de 3 que eu tenho aqui na minha calculadora. Então, pode gerar resultados diferentes. Então, quer dizer que nesse processo computacional, o raiz de 3 ao quadrado pode não dar exatamente 3. Se esse raiz de 3 for um número com aproximação, tipo 1,7, 1, tal, você fizer ele vezes ele, aí você pode chegar num número próximo de 3, mas que não seja 3. Ou então, se você pegar uma aproximação passando, né, maior, você poderia dar um número um pouco acima de 3, 3,00 alguma coisa, 0,1. Então, é isso aí. Então, esses processos que levam a erro, geram aqui uma discussãozinha que eu coloquei nesse fluxograma, que terei lá do livro, certo? O que é que acontece? Esse fluxograma, ele fala de como é que surgem esses erros. Você tem um problema real, aí você tem o levantamento de dados, por exemplo, você quer fazer um cálculo, mas seu cálculo, ele é um cálculo que foi retirado ou inspirado
em um problema real, verdadeiro, vamos dizer assim. Sei lá, você está querendo calcular uma área de o volume, sei lá, de uma piscina, por exemplo. Aí você vai ter aquelas medidas, vai fazer uma aproximação, uma conta lá. Só que o levantamento de dados é o que você precisa de informações para poder executar o cálculo. Então, onde é que vão surgir os erros? Primeiro, você pega o problema que existe, você tem o levantamento de dados, que são as informações que você vai precisar para começar a tentar resolver o problema. Aí você tem a construção do modelo matemático. A construção do modelo matemático é você pensar na fórmula, vamos dizer assim, entre aspas, né? Assim, se eu falei desse exemplo do volume de uma piscina, você vai precisar levantar os dados. Quais são os dados? A profundidade, a altura, a largura, essas coisas assim. A construção do modelo é você pensar numa fórmula, numa equação, numa coisa que você vai fazer. Um método numérico, você poderia fazer isso à mão, por exemplo, poderia fazer isso numa calculadora, num computador, coisas assim. E a implementação computacional desse método é você usar a calculadora, o computador, ou fazer o cálculo na mão. Aí, esses são os processos. Ao final, vai acontecer o quê? Vai acontecer análise do resultado que você obteve. Se necessário, reformular o modelo matemático ou escolher um novo método numérico. Dependendo do seu problema real, o resultado que você obtém, de repente, não é satisfatório ao que você queria. Então, você vai ter que reformular o modelo, ou seja, refazer a conta, talvez com uma outra aproximação, em vez de usar uma fórmula de volume simples, você vai executar uma fórmula mais bem elaborada, mais sofisticada, utilizando a integração, coisa do tipo assim. Então, assim, isso é só para dar um exemplo, né, de que você pode pegar um problema real, fazer todo esse processo aí para encontrar um resultado. Esse resultado não ser exato com o que você queria, é onde vai surgir o erro. O erro no sentido de aproximação. Sempre que eu falar em erro aqui, vocês lembrem que é nesse sentido, que é a aproximação. O nome erro é até sugestivo, né? Quer dizer, erro quer dizer que você não chegou no valor exato, que é o que você se propunha, mas pensando no erro, é a diferença entre aquele número exato e aquele número menor, certo? Aí aqui você pode ocorrer esses trabalhos finais, eles estejam distantes do que você esperaria obter. Então, quer dizer que, ainda que todas as fases de resolução tenham sido realizadas corretamente, ou seja, suponha que você usou todas essas fases aqui de forma correta, certo? Acho que eu devia ter acionado a caneta aqui e colocado esse PDF em algum canto para eu rabiscar. Enfim, mas daqui a pouco eu faço isso. Porque eu poderia arriscar aqui. Bobagem. Daqui a pouco eu vou fazer uma conta aqui. Então, por mais que você tenha feito esses processos todos separadamente corretos, né, o resultado no final vai depender de quê? Primeiro, uma das coisas, da precisão dos dados de entrada. Suponha que os dados que você gerou ali, por exemplo, a altura, voltando ao exemplo que eu dei do volume lá da piscina. Suponha que a precisão dos dados de entrada. Você pegou ali, foi medir a profundidade, foi medir a largura, o comprimento. Suponha que num desses aí você não foi tão preciso na medição, né? Você mediu de um lado, mediu do outro, mas de repente houve uma diferença ali, uma coisa que fez com que lá no processo final vai influenciar o resultado. Então, a precisão dos dados que você coloca logo no começo. Segunda forma que pode surgir esse erro, a forma com que esses dados são representados no computador. Por exemplo, você tem um número, vai jogar lá no computador, de repente, a forma com que você escreveu esse número no computador vai influenciar. Suponha que você tinha lá um número raiz de 3, né? Aí você calculou e deu um número 1,73, e aí vai ter um monte de casa decimal. Aí vamos supor que você escolha só a próxima, 173, e mais algum número, sei lá, 4. Aí você pega esses números aí e joga no computador. Aí, se a aproximação que você queria fosse a mais próxima possível, você teria que pegar uma aproximação maior, ou seja, uma quantidade de casas decimais maior do que somente as 3 primeiras depois da vírgula. Então, isso também pode gerar o erro lá no final, certo? Outra coisa que pode gerar o erro é as operações numéricas que você faz. De repente, a conta que você foi jogar para o computador fazer, você jogou a operação numa ordem errada, ou então fez alguma coisa que não deveria, e isso vai influenciar, obviamente, no resultado, claramente, certo? Então, representação de erros, né? Calcular a área de uma circunferência de raio 100. Aí você tem aí 3 opções.
31.400 metros quadrados. Letra B, 31.416 metros quadrados. E letra C, esse ponto aí é como se fosse a vírgula, certo? 31.415, vírgula, vamos dizer assim, 92654 metros quadrados, certo? Que aí, no caso, em alguns sistemas, a gente põe esse ponto como sendo a vírgula, aí no caso é 31.415, vírgula, né, o decimal que vai contar é a partir do 5, 92654. Aí ele tem uma pergunta: como justificar as diferenças entre os resultados? Perceba, a área da circunferência de raio 100 metros quadrados, aliás, circunferência de raio 100. Deixa eu fazer aqui. Suponha que isso é uma circunferência. Eu acho que tem até como fazer no outro aplicativo, mas eu estou querendo ganhar tempo. Deixa eu ver aqui se eu faço melhor. Suponha. Aí você tem o raio. É 100, é que eu falei, né? O problema é de quê? É a área, né? Ele está querendo, assim, calcular a área de uma circunferência de raio 100. Isso. Então, suponha-se que a gente tem aqui... Um minuto. Opa. Estou com dificuldade aqui, só não vou. Peraí, meu. Opa. Que é isso? São problemas técnicos aqui. Peraí, o que é que ele quer? Ele quer a área dessa circunferência aí, né? Qual é a fórmula da área da circunferência? Quem disse? Qual é a área da circunferência? Todo mundo aí deve saber. Vocês Rapaz, já estão calejados. é pi r ao quadrado, né? Todo mundo aí já está calejado de saber disso. Certo? Então, no caso aqui, essa área vai ser quem? Vai ser π vezes 100 ao quadrado. Então, a área vai ser... Quem é π? Aliás, vamos colocar o 100 ao quadrado. Quem é 100 ao quadrado? Quanto é 100 vezes 100? 10.000, né? 10.000. Não, eu acho que é 10.000, viu? 100 ao quadrado. Acho não, tenho certeza, né? Pi... Dá um nervoso esses zeros. Calma. O pi, todo mundo sabe que ele é um número irracional. Ele tem 3,14. Eu não sei se é 15 ou é 16. Acho que é 15. 15. Aí daqui para frente eu não sei mais não. Ele tem aqui umas casas decimais aqui na frente. Deixa eu só colocar aqui para copiar. Só um minuto. Ó, esse número aqui, ó, 3, 1, 4, 1, 5, aí 9, 2, 92654, né? 92654. Certo? 92654. Perceba que essa área, quando eu multiplicar por 10.000, né? Quando eu multiplicar por 10.000, esse π aqui, essa vírgula vai se deslocar para frente, né? Ó, por 10, uma casa. Por 100, 2, né? Por 1.000, 3, e por 10.000, ela vai vir para cá, né? É isso? Vai vir para depois do 5. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que com essa aproximação que eu coloquei aí, eu vou ter 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 4. Certo? Então, essa aqui é a aproximação que eu obtive colocando esses primeiros números aqui, ó. Eu coloquei 14, 15, 92, 654. Os 9 primeiros números depois da vírgula. Então, eu obtive essa aproximação. Para esse nosso problema aqui, obviamente, você já deve ter percebido que esse aqui
é uma aproximação bem diferente dessas, não é? Concorda? É sim. Porque, ó, você vai pegar 10.000 vezes π. Então, qual é a diferença entre esse A, B e C? Tá pelo fato do número π que você escolheu, concorda? A representação de π que você escolheu. E aí vai de acordo com aquilo que eu coloquei. Então, se eu tiver colocado uma aproximação melhor, maior, mais casas decimais, mais perto da minha área eu vou obter ao final. Tá claro isso? Maior Tá, precisão né? será, né? É maior Aí, precisão. professor, Se aí maior no, ca- precisão, então menor o erro. Pode falar. aí no caso, eu vou pegar a maior precisão. No caso, eu estou calculando para calcular o erro absoluto. Se eu pegar o de maior precisão, um π maior, eu vou usar ele como se ele fosse o valor real, é? O mais próximo. Erro absoluto. Sim, sim. Aí no Eu caso esse ainda. do P, não sei se você está entendendo. Tipo, o P, se eu pegar ele maior, com mais casa decimal com 5, eu vou considerar isso com 5 como se fosse absoluto, é? Sim, sim, O sim. É isso que eu quero valor dizer. real. Para esse caso aqui, a questão ainda é mais simples ainda, né? É só comparar qual desses três é o mais próximo. Obviamente, né? Já está na cara que a letra C, você escolheu com uma quantidade de casa decimal maior, então você vai ter aí uma melhor aproximação, né? Isso. Tranquilo, isso aí é coisa simples, básica, todo mundo aqui já sabe. Para não Aqui é assombrar só o para. aluno. Aqui é só para. Essa disciplina, na verdade, é fácil. Vocês não precisam se preocupar em se assombrar, não, que você só se assombra se quiser. Porque a disciplina é fácil. Ela é trabalhosa. Vocês vão ter muito conta para fazer. Assim, vai fazer cálculo, muita conta. Mas que ela não é difícil, não. Ela é uma disciplina fácil, razoavelmente fácil. Acho que até uma das mais fáceis que vocês vão fazer na graduação toda. Só tem muita conta, né? Mas faz parte. Bem, outro exemplo diz o seguinte: vamos efetuar os somatórios seguintes em uma calculadora e em um computador. Ele colocou aqui, primeiro somatório de I igual a 1 a 3.000, não, 3.000 não, 30.000. XI para XI 0,5 e XI igual a 0,11. Todo mundo entende essa linguagem? Talvez alguns sim, outros não, né? Então, deixa eu rabiscar ali. Não sei nem como é que usa isso aqui. Deixa eu aumentar essa folha aqui e descer mais. Tem como descer mais isso? Tem, acho que tem. A questão lá é assim, né? O exercício. Ele tem um somatório I de 1 a 30.000 de XI, certo? Isso aqui é uma soma. Para quem não sabe o que é um somatório é só você somar. Só que você vai variando o índice I aqui. No caso, o I começa de 1 e vai ter 30.000. Então, você vai pegar o X1 mais. Aí depois o I vai ser 2, X2, mais o X3, mais. Só que aí ele vai fazer um montão. Ele vai fazer até esse número aqui, ó. Até o X, índice 30.000. Ou seja, você vai ter 30.000 parcelas para somar. Certo? Só que ele pede para você fazer isso com dois números. Ele pede que você primeiro faça que uma parcela seja 0,5 e a outra seja 0,11. Tá certo? Então, para a primeira, né, para o X e... Só um minuto. Estou apanhando aqui com essas coisas. Eu não consigo ver a ponta da caneta. Eu acho que eu tenho que deixar essa caneta um pouco maior. Para o primeiro, ele dá o x igual a 0,5, não é isso? Então, significa que todos os i's vão ser igual a 0,5. Então, quer dizer que essa soma aqui, S, ela vai ser 0,5 mais 0,5 mais até 0,5 em todas as posições. Concordam? Então, basta você fazer o quê? Essa soma aqui, basta você fazer o quê? Olha, contar quantas vezes você está somando. Não é isso? Então, você tem aqui o 30.000 vezes, né? O 0,5. Que dá quanto? 15.000, né?
aqui, ó. Então, XI 0,5 na calculadora. E no computador deu a mesma coisa. Razoavelmente fácil de se esperar. Suponho que você vai fazer na calculadora, você vai ter o mesmo resultado do que o outro. Agora vamos pegar o x igual a 0,11. Certo? Vamos pegar o x igual a 0,11. É o mesmo problema. Tem alguém com o microfone ligado aí fazendo barulho. Quem puder desligar o microfone, para a gente poder ficar com uma qualidade melhor na gravação. Vocês deixam um desligado e na hora de falar vocês ligam, tá? Acho que é o nosso colega Deilton aí, talvez ele não saiba que está ligado. Ou então ele saiu de perto e esqueceu o microfone. Não, eu vou desligar, é porque tá imprimindo o papel aqui. Esqueci de desligar. Desculpa aí. Ah, tranquilo. Essas coisas acontecem. Acontece coisa pior. Sim, vamos lá. O XI agora é 0,11, né? É isso? Esqueci. 0,11. Aí, obviamente, a conta é a mesma. O S é o 0,11 mais 0,11 mais 0,11, até 0,11. E quantas vezes você vai fazer isso aqui? Vai fazer 30 mil vezes. Certo? Então, a conta vira a mesma da outra. Vira 30 mil, certo? Vezes 0,11. Eu nem vou fazer essa conta. Eu espero que todos vocês estejam com alguma calculadora aí, ou celular. Façam aí para mim e digam o resultado. Basta alguém fazer e diz aí. R$ 3.300. 3.300. Beleza. Então, quer dizer ó, que deu 3.300 na calculadora. E no computador, ele está dizendo que alguém fez aqui e deu esse número. 3.299, ponto, que a gente entende aqui como uma vírgula, 99691. Certo? Aí surge a pergunta. Como que se justifica a diferença entre os resultados obtidos pela calculadora e pelo computador, nesse segundo caso? Aí eu coloquei de vermelho aqui, só para destacar. Os erros ocorridos nesses dois exemplos dependem da representação dos números na máquina utilizada. Ah, como assim? Tipo assim, claro, nesse caso aqui é um exemplo bem assim, vamos dizer assim, bem forçado, né? Porque, no caso aqui, 0,11, se você colocar, a maioria dos computadores vai fazer a conta normal. O que ele quer dizer é que, dependendo do modo como você fez a representação na máquina, ou na calculadora científica, ou no computador, ou dependendo do aplicativo do computador que você usou, talvez o Excel, ou um outro de soma, qualquer coisa assim, pode ser que ele interprete esse número de outra forma. Em vez de ele interpretar o 0,11, ele pode interpretar o 0, sei lá, um número a mais, alguma coisa assim. Então, o que ele quer exemplificar aí não é nem bem descobrir qual foi o número que ele colocou, porque a gente não sabe, ele só está colocando um exemplo para ilustrar. Ele quer forçar apenas que você pense que o que vai gerar esse erro é a forma que você representou o número lá. Então, depende de como você representou esse número, tá entendendo? É como se tivesse feito um arredondamento, né, no outro. Exatamente. Suponha que você tivesse feito um arredondamento, então jogou esse número aí arredondado. Quando você joga não arredondado e arredondado, obviamente no final vai dar uma diferença, né? É isso mesmo, certo? Por exemplo, quando a gente vai comprar nas lojas de não sei o que 99, né? Se você for ver, em cada compra tem 1 centavo que você retornaria, né? Mas, você vai lá, tem R$100. Você compra vários produtos, todos eles, nenhum foi redondo. Um foi R$ 9,99, outro foi R$ 1,99, não sei. Ao final, suponha-se que você pagou e não recebeu nenhum troco de ninguém, de 1 centavo. Então, você voltou gastou seus R$100 e não trouxe nenhum real. Mas, se você for olhar as notas, vamos dizer assim, suponha que a nota fosse dada conforme a realidade, aqueles 1 centavo em cada compra, ao final teria que se somar em cada compra e você teria um troco ali. Então, porque foi arredondado para cima, que as lojas fazem isso, elas não dão um troco de R$1, né? Pelo menos aqui não. Existem lugares que dão o troco de 1 centavo. Troco de R$1 não, de 1 centavo. Aí você teria essa diferença ao final. Então, é isso que vai fazer com que esses erros aconteçam, tá bom?
Aí aqui ele dá as respostas que é o que a gente já sabia. O número π, no primeiro exemplo, ele pode ser representado através de número finito, de números decimais. Porque normalmente quando você vai pegar o número π, é comum que você pense ele com aproximação. Aí eu peço para alguém aí pegar a conta, faça aí a conta dessa área, esse π r ao quadrado aí. A piscina é circular, eu dei o raio da piscina, você pega o π, aí você fez a sua conta com 3,14. Aí o outro ali pegou 3,1416. E o outro não, vou pegar aqui uma aproximação melhor ainda. 3,1415926554. Pronto. Então, obviamente, esse daí vai chegar a um valor mais real, certo? Então, quer dizer que o resultado foi diferente, porque em cada um deles você representou o π de uma forma diferente, certo? Então, essa é a questão. Bem, tá claro, né? Não tem nenhum mistério, não. Tá tudo tranquilo. Como nesse exemplo, então, qualquer cálculo que envolva números que não podem ser representados através de um número finito de dígitos não fornecerá como resultado um valor exato, certo? Quanto maior o número de dígitos utilizados, maior será a precisão obtida, que eu já tinha dito. Por isso, a melhor aproximação para o valor da área à circunferência é aquela obtida no caso C. Só fazendo uma observação que ele está dizendo aí, né? Esses problemas vão acontecer principalmente nesses casos, que envolvem números que não são representados através de número finito de dígitos. Porque se você pega um número finito de dígitos, que nem o 0,11, a 0,5, então é natural que você faça na calculadora e no computador e o resultado dê o mesmo. Agora, no caso do número π, aí vai depender da aproximação que você escolheu, certo? Esse é o problema. Então, além disso, um número pode ter representação finita em uma base e não finita em outras bases. Aqui é aquilo que eu falei. Um dos problemas é que existe isso também, a base com que você vai trabalhar. No caso computacional, né, os computadores, em muitos casos, eles trabalham com a base binária, certo? Não só os computadores, você, por exemplo, pode ver na física, você estuda a parte de circuitos elétricos, lá você vai ver que a base 2 é importante para você entender os circuitos como ligado e desligado, onde você representa com 0 e 1, a base binária. Então, o que acontece? O número decimal, ele tem uma forma que a gente conhece, mas se você quiser mudar a base, esse número decimal vai ter outra representação, então ele não vai ser escrito mais daquele jeito, vai ser escrito de outro jeito. Aí, o que acontece? A base decimal é a que mais empregamos atualmente, certo? No passado, já foi muito usado a base 12 e a base 60. Num tempo muito atrás, a base 12 era importante, né? Assim como a base 60. Até hoje, algumas coisas são relacionadas a essa base. Exemplo, a questão dos dias, né? As horas do dia, as horas que você conta 60 segundos, que faz um minuto, a hora, 60 minutos forma uma hora, então isso aí é um sistema que eu diria que é de base 60, né? Porque você vai estar fazendo a comparação de 1 com 60, certo? E isso que eu falei agora há pouco, que um computador opera normalmente no sistema binário, que é essa base 2, onde você só usa dois dígitos, o 0 e 1, 0 e 1. Aí isso é o que nós vamos ver agora com uma representação de números na base tanto decimal quanto na base binária, tá certo? A outra observação também é essa daqui, que na interação entre o usuário e o computador, os dados de entrada são enviados ao computador pelo usuário do sistema decimal. Toda essa informação é convertida para o sistema binário, e as operações todas são feitas nesse sistema binário. Então, os resultados finais serão convertidos para o sistema decimal e, finalmente, serão transmitidos aos usuários. Todo esse processo de conversão ele é uma fonte de erros que afeta o resultado final dos cálculos. O que ele está dizendo aí? Suponha que você quer fazer uma conta que é na base binária, suponha. Só que você coloca os dados de entrada como base decimal. Aí ele vai fazer uma conversão para a base binária, vai fazer a conta na base binária e vai voltar para você o resultado na base decimal, certo? Então, nesse processo todinho aí pode surgir um erro. Por exemplo, quando você transformou da base decimal para binária a primeira vez ou da binária para decimal da última vez. Então, nesse processo de mudança, se você cometeu o erro, esse erro vai gerar um resultado diferente no final, certo? Bem,
Aqui, essas referências eu tirei principalmente daquele livro que eu mencionei na aula passada, que eu coloquei ele como sendo o texto base, coloquei ele no Google Sala de Aula, coloquei ele como a nossa principal referência, porque eu tirei muita coisa dele, nós vamos usar bastante ele, e é o livro que tinha mais na biblioteca, é o livro que é mais usado, um dos mais usados, né? E tem outros, eu coloquei essas duas referências aí apenas para dizer de onde eu tirei a fonte, né? Eu realmente usei essas duas fontes aqui, certo? Alguma pergunta, alguma observação, algum comentário? Tá tudo tranquilo, né? Aqui na turma, né? Eu coloquei na semana passada a ementa, né? Falei que a gente ia ver basicamente essa ementa que está aqui, com exceção de alguma coisa ou outra que a gente não veja nessa ordem, tá certo? Então, a gente vai tentar ver aqui, ó, nós estamos em erros, vamos ver zeros de funções, resolução de sistemas, e vamos tentar ver aqui o máximo possível dessa ementa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui mais alguma coisa. Coloquei em atividades, eu coloquei esse material. Não sei se alguém aqui perdeu a aula da passada, mas esse material ele está aqui também, certo? Eu sempre vou colocar os materiais que eu estou usando. No caso, eu só coloquei esse aqui para vocês lerem para a aula de hoje. Aí hoje eu vou começar o assunto que vai continuar nas próximas aulas, que é esse sistema decimal e binário, certo? Aí esse assunto que eu vou começar hoje, ele não vai terminar em só uma aula, mas eu já vou postar ele aqui. Eu vou deixar ele no Google Sala de Aula. Ele vai servir para o finalzinho da aula de hoje, toda a aula da semana, da próxima aula, certo? Talvez mais uma, não sei quantas aulas vão precisar, certo? E eu também informei para quem tivesse alguma dificuldade em acessar o Sala de Aula, ou então quiser acessar mais rápido, pode colocar aqui nesse site, que eu até coloquei o link, é só meu nome só, jocelfaustino.com, pronto. Você vai encontrar aqui essa página, aí você escolhe a disciplina, cálculo numérico. Aí eu vou estar sempre colocando aqui o material. Tudo que vai estar aqui é referente à disciplina. Eu acabei escolhendo o lugar pior para estar colocando essas aulas. Eu devia ter colocado, eu comprei esse domínio para poder estar utilizando esse espaço assim com o meu nome, né? Mas eu não gostei muito. Eu teria outros sites que fossem melhor ambientados. Mas o importante é estar aqui. Quando eu tiver alguma atividade importante, eu vou colocar aqui nas atividades, na agenda. Tem aqui a ementa para você sempre ter uma noção do que nós vamos ver. O livro base está aqui. Depois eu posso colocar outro, se for necessário. Eu vou estar sempre também postando o vídeo, tá certo? Ó, o vídeo da aula. Esse vídeo aqui foi um vídeo da aula passada, a primeira aula. Você pode assistir aqui, pode clicar aqui em YouTube, que ele vai para lá, certo? O canal. Você também pode olhar aqui embaixo, vai estar o material. Certamente hoje eu vou botar o vídeo da aula aqui e vou botar o material que eu vou começar a dar aula hoje, tá bom? Aí sempre vai estar ficando assim. Eu vou tentar organizar essa página aí, porque ela está em construção, tá beleza? Eu vou estar sempre colocando a disciplina toda. Minha ideia é que esse semestre fique o melhor possível para facilitar para vocês ter o acesso ao material e que fique aí, de uma forma máximo que puder ficar organizado para vocês compreenderem, certo? Eu ia dizer mais alguma coisa? Sim. Sim, aí eu vou estar postando aqui o vídeo, vou estar postando o material, vocês vão ter várias formas de assistir. Se você clicar nesse link aqui, que eu falei do vídeo, ele vai abrir no YouTube. Eu já deixei aberto aqui, só para mostrar. Ele vai mostrar que existem uns vídeos. No semestre passado, eu dei a disciplina de cálculo numérico também. Então, você entrando aqui, você vai ver uns vídeos gravados. Só que, assim, em algum momento eu vou usar algum desses vídeos para vocês, mas só quando for o momento certo, aí eu indico. Talvez eu nem use, certo? Mas um ou outro vídeo, porque alguns aqui são encontros, então o encontro não vai ser muito útil para vocês. E também nesses encontros,
eu não dei muita explicação assim das melhores, porque os recursos que eu usava eram mais limitados, então não vai servir tanto. Mas tem aulas aqui, tem vídeos gravados nesse cálculo numérico aqui, que vocês podem aproveitar, principalmente quando chegar mais para frente. Não agora, na parte de matrizes, na parte de resolução de sistemas lineares, aí tem algumas coisas aqui que talvez vão ser úteis, aí vocês depois vão poder ver. Mas quando for para assistir um desses antigos, eu indico, para vocês não se perderem aí. Por enquanto, não tem nada para vocês assistirem aí, não. Assim, só tem, basicamente, a aula passada. E eu vou tentar criar esse hábito de ficar postando os vídeos dos encontros, tá certo? Porque aí, quem perdeu, vai lá e assiste. Quem quiser rever uma parte da aula, vai lá e também rever só essa parte, se quiser também. Ou seja, é só para ficar lá e ficar registrado, tá bom? E também vai ter dias que nós não vamos ter um encontro presencial não, online, assim, ao vivo. Suponha que tem um dia que eu não vou poder dar um encontro inteiro aqui, de 6h30, 6h40, 6h50, sei lá, até 8. Aí nesse dia, por exemplo, eu vou compensar, aliás, eu vou fazer isso muitas vezes, eu vou gravar muitos vídeos e vou colocar lá, tanto tendo aula como não tendo, tá entendendo? Mesmo que eu dê todas as aulas nas terças e quintas até o final do semestre, ainda vai ter vídeos, porque vai ter vídeo que eu vou ter que gravar um vídeo só para explicar um exemplo. Vai ter vídeo que eu vou ter que gravar só para explicar uma parte desse material. Então, vai ter muito vídeo lá para vocês assistirem, acompanharem, tá certo? Aí, como vai ter muito vídeo demais, é para dar uma freada, em algum dia aí a gente troca o encontro e eu apenas ponho o vídeo lá e vocês assistem, tá certo? Ok, vamos para frente. Eu vou abrir aqui esse material aqui. Ele vai ser o material que a gente vai usar para a próxima aula. Só um minutinho. Dá para enxergar, né? Conversão de números no sistema decimal e binário. Então, consideremos um número de 4 dígitos escrito na base 10. Ele é escrito assim. Suponha que você tem aqui o A, B, C, D. Então, A vezes 10 ao cubo, B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10, mais D vezes 10 elevado a zero. Certo? Vamos para a lousa. A lousa digital. Só um minuto. Uma página abaixo. Eu estou apanhando aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. É para poder ficar um mais organizado aqui, para depois eu encontrar isso, senão eu vou perder esse material. Enfim, vamos lá. Vou colocar aqui do lado. Olha esse. Que melhor que eu não estou enxergando, não é nada aqui. Suponha que você tenha um número de 4 dígitos, certo? Como ele colocou lá, A, B, C, D. Isso aqui é um número, certo? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, certo? São 4 dígitos. Cada letra é um dígito. O que está escrito lá é assim, A vezes. Cada um desses representa um número, né? Por exemplo, no caso aqui, você vai sempre decrescer. Aqui você tem 1 vezes. Ó, se você olhar para cá, você tem aqui a unidade, que é o D, o C é a dezena, o B é a centena e o A é a unidade de milhar. Então, a unidade de milhar, então, é 1000. Então, é o 10 ao cubo. Então, nesse caso aqui, a gente vem... Eu vim aqui, volta para cá, eu não enxergo. Aprender a usar isso aqui. Não enxergo não é nada aqui, é porque não consigo ver a ponta da caneta. É muito pequena. A vezes 10 ao cubo, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes... Opa! Aqui é um mais, ó. Deixa eu ver isso. Mais C vezes 10, mais
1, que é vezes 10 elevado a zero. Você está diminuindo aqui as potências, ó, 3, 2, 1, 0. Então, aqui, esse número, você analisando ele, é 1234. Então, obviamente, você já sabe que ele é 1000 vezes 1 vezes 1000, que é 10 ao cubo, mais 2 vezes 10 ao quadrado, que é 100, mais 3 vezes 10, que é 30, mais 1 vezes 1, que é 1 vezes 10 elevado a zero. Então, o sistema decimal, todo mundo já conhece, é isso daí. A representação é você colocar na base 10. Por isso que você tem aí 1 vezes 10 ao cubo, 10 ao quadrado, 10 vezes 1. Então, todo número que a gente conhece no nosso dia a dia, no nosso sistema de escrita, é colocado na base 10, certo? Mas aí, como eu falei, existem outras bases. Mas como é que você faz para mudar a base? Certo? Como é que você faz para mudar a base? Então, vamos lá. Primeiro, vamos à questão da representatividade, a representação do número. Vocês estão vendo aqui que tem um parênteses, né? Você tem ó, um parêntese, 3, 4, 7 e um 10 aqui. Isso significa o quê? Estou olhando o 347 na base 10. Ele é 3 vezes 10 ao quadrado, que é 300, 4 vezes 10, que é 40, mais 7 vezes 10 elevado a zero. Então, é esse número na base 10. Esse número aqui é 20.035. Então, ele é 2 vezes 10 a quarta, que é 10.000, 2 vezes 10.000, que é 20.000, mais 1 vezes 10 ao cubo, que é 10.000, aliás, 1 vezes 10 elevado ao cubo, que é 1.000, é 1.000, mais 0 vezes 10 ao quadrado, que é 0, que é 10 ao quadrado, é 100 vezes 0, mais 3 vezes 10, que é elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Então, você desenvolve aqui até o zero, certo? Então, no geral, o que, é que você vai ter? Qualquer forma, qualquer número representado numa base beta, porque assim, você pode colocar, aqui é na base 10, e nas outras bases, como vai ser? Eu chamei de base beta. Então, os algarismos vão sendo assim, sempre na ordem decrescente. O índice AJ, AJ-1, A2, A1, até o A0. Isso está na base beta. Olhando para cá, ó, 3, 4, 7. Então, como se aqui fosse o A0, o A1 e o A2. Então, o A2 é 3, o A1 é 4, o A0 é 7. Então, dependendo da quantidade de algarismos, você vai ter essa representação aqui na base beta, certo? E esse índice K, que é interessante você perceber, é o seguinte. Os A índice K, eles estão escritos de forma que a base beta e o índice embaixo tenham o mesmo número. Ó, o AJ, BJ. O AJ-1, BJ-1. A2, B2. A1, B1. A0, B0. O que quer dizer isso? Que a potência da base beta, ele indica a posição do número que você está tratando. Por exemplo, tá aqui o 7, ele é o último, então ele representa o A0. Então, ele é o que está acompanhando a unidade, certo? O 1 vai representar o A1, que acompanha a dezena, então ele é o A1. O 3 aqui, ele é o A2 porque ele acompanha o 10 ao quadrado, tá certo? Então, no caso aqui, o A2, esse 2 é o A4, que ele representa o 10 a 4. O 1 é o A3, aí no caso o 10 ao quadrado, que representa o A2, é o 0, o A1 é o 3, que acompanha o 10 elevado a 1, e o A0, que é o 5. Então, quer dizer que o A5, o A4, o A3 é o número que vai acompanhar a potência de base 10 respectiva a ele, entendeu? Aí, o que acontece? Na base binária, o beta vai ser 2. Na base 10, o beta é 10. Sim, é importante também dizer que o índice K, que esse K aqui, ele varia entre 0 e beta menos 1. Por quê? Os números AI, A0, A1, A2, A3, A4, A5, eles vão estar variando entre 0 e beta menos 1. Por exemplo, no sistema decimal, você só tem números de 0 a 9, concordam? Por quê? Se você passar no 10, de 10 para frente, é como se estivesse zerando. Você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o 10 é como se fosse o 0 novamente. O 11, 1. Porque o 11 passa 1 de 10, né? O 2, 2. Em relação aliás, você vai ter assim, o 9, aí o 10 é como se fosse o 0. Aí o 1 volta para o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, você só vai ter sempre números que fica ali variando até no máximo esse número que você tem. E o motivo é simples, ó. Se você dividir aqui um número por 10, pega o número A aqui, divide por 10. Você vai ter o quociente e o resto.
Vocês concordam que esse resto aqui, quando você faz a divisão, o resto da divisão ou é zero, se o número é exato, ou é menor do que 10, concorda? Concorda. Então, significa que esse R, ele vai variar de 0 até 9. Ou seja, quando você divide o número por 10, o resto nunca pode ser maior que 10. Ele ou é 0, se o número for exato, ou ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. 11, você divide por 10, o resto é 1. 12, divide por 10, o resto é 2. Então, significa muito isso. Significa que ó, aqui, olha, onde você está vendo a representação desse número na base 10, todos os números que estão na frente do 10, eles só podem variar entre 0 e 9. Você não vai encontrar um 15 aí, não. Até porque se tivesse um 15, ele teria que ficar como sendo 10 mais 5. Então, você não já teria mais 15, entendeu? Então, na base 2, que é a base binária, você só pode ter o resto como sendo 0 ou 1, concorda? Por isso que quando você vai representar a base binária, você só tem esses dois algarismos 0 e 1, porque você vai dividir por 2, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, no 10 eu faço no 2. Você vai dividir um número por 2, você tem um quociente. Se você dividir por 2, todo número que você dividir por 2, se for par, o resto é 0. Certo? Ora, um R que seja maior ou igual que 0 e menor que 2, só tem duas possibilidades para o R. Ou ele é 0, ou ele é 1. Então, quer dizer que na base binária, né, quando o beta for 2, os seus números que acompanham as potências de base 2 só é 0 ou 1, certo? Então, veja só. Se considerarmos a base beta igual a 2, a base binária, então nós teremos os coeficientes AK variando entre 0 e 2 menos 1. Ou seja, 2 menos 1 é 1. Então, o K só pode ser 0 ou 1. Ora, se o K só pode ser 0 ou 1, então o A0 é 0 e o A1 é 1. Então, quer dizer que só teremos dois tipos de coeficientes, 0 e 1. Então, como é que fica esse número 1, 0, 1, 1, 1, 2? Na base 2, como é que fica? Aí você vai só olhar. Ora, eu não falei que esse daqui vai de acordo com a posição? Ó, esse aqui seria o A0, A1, A2, A3, A4. Então, o primeiro aqui vai acompanhar o 2 à quarta. Não é o 10, é 2. Nós estamos na base 2. Então, 1 vezes 2 à quarta, 0 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 2 ao quadrado, 1 vezes 2 elevado a 1 e 1 vezes 2 elevado a 0. Pronto. Então, esse número aqui na base 2, ele é assim, certo? 1 vezes 2 ao quarto, mais 0 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Certo? Aí, isso aqui, obviamente, vai dar a seguinte pergunta, vai gerar a seguinte pergunta. Como é que nós fazemos para mudar de uma para outra, certo? Como é que nós fazemos para mudar de uma para outra? Então, é bem simples. Pega esse exemplo que eu acabei de falar, 1, 0, 1, 1, 1, na base 2. Ele é 1 vezes 2 à quarta, 0 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Ora, nós vamos colocar em evidência aqui. Ele colocou em evidência apenas por colocar no seguinte caso. Não tem 2 em todos os termos, né? Não tem 2 em todos os termos, então ele colocou um 2 aqui. Aí ele vai fazer isso várias vezes, porque se ele colocar um 2 no primeiro, aqui vai ficar um 2 ao cubo, aqui vai ficar 2 ao quadrado, aqui vai ficar 2, e aqui ainda vai ficar... não, aqui não fica 2, porque ele colocando aqui vai ficar 2 vezes 1, vezes 2, vezes 1 mais 2, vezes 0, mais 2, vezes 1, mais 1. Mas aqui é só uma forma dele colocar diferente, você poderia fazer de outro jeito, certo? Porque se você fizer aqui a conta, o que é que vai dar? Aqui dá 2 elevado a quarta, é quanto? 16, né? Aqui dá 0. 2 elevado ao quadrado dá 4. 16 com mais 4 dá 20. 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 1, 2. 20 com 2, 22. 1 vezes 2 elevado a 0, aqui dá 1. Então, 22 com 1, 23. Ou seja, em vez de fazer esse negócio de botar em evidência, não sei o quê, é melhor você desenvolver, certo? É mais rápido, é mais fácil, mais imediato. Então, desenvolveu essa conta, deu 23, somando. Então, quer dizer que esse número 1, 0, 1, 1, 1 na base 2, ele é a mesma coisa do 23 na base 10. Tá certo?
Então, quer dizer que esse número aqui representa o 23. Então, quer dizer que o número 23, na base 2, é 10111. Tá certo? O número 23 na base 10, você já conhece, é 23. Só que na base 2 ele é 1011, porque está escrito na base 2. Tá fácil? Tá claro isso? Alguma dúvida? Professor, poderia explicar de novo, porque eu não entendi muito bem, não. Certo. O número era, deixa eu ver aqui, 10.111. O número é 10111. Ele está na base 2. O que significa isso? Aqui tem A0, A1, A2, A3 e A4. Então, ele é 1 vezes 10 à quarta. Aliás, desculpa, 1 vezes 2, né? Na base 2. 1 vezes 2 à quarta, mais 0 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 10 ao quadrado, mais 1 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 elevado a 0. O que eu quis dizer é o seguinte, para você transformar um da base 2 na base 10, é muito simples, é só se desenvolver, tá certo? Quanto é 1 vezes 2 à quarta? 2 à quarta é 16, certo? Aqui dá 0, né? 0 vezes isso aqui dá 0. Opa, desculpa, eu falei 2 e escrevi 10, ó. Preste atenção. Eu pensando no 10. Mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Você entendeu isso, né? Cada um desses aqui representa, ó, esse aqui é o A0, esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3 e esse é o A4, tá certo? Então, 1 vezes 2 é a quarta, 0 vezes 2 é o cubo, 1 vezes 2 é o quadrado, 1 vezes 2 é o 1 e 1 vezes 2 é 0. Para transformar na base 10, é só você desenvolver a conta. 2 à quarta é 16, 0 vezes isso é 0, 2 ao quadrado é 4, vezes 1 dá 4, mais 2 ao quadrado é 1 vezes 2 é 2, 2 elevado a 0 é 1, vezes 1 é 1. Somando isso aí dá quanto? Dá 16 mais 4, que é 20, mais 3, então dá 23. Então significa que aquele número ali, ele está na base 2, mas na base 10 ele é quem? É 23. Tá claro? Certo, entendi agora. Vamos fazer o contrário agora? Vamos pegar o 23 e vamos colocar na base 2. Como é que eu descobriria que era aquilo? Eu vou mostrar um jeito diferente, tá bom? Diferente entre aspas. É a mesma coisa, mas é só que não está escrito aí desse jeito. Eu vou ensinar de outra forma aqui, só para vocês entenderem como é que é ensinar na prática, tá bom? Eu vou tentar fazer uma conta aqui bem grande. 23. Vamos dividir o 23 por 2. Quanto é 23 por 2? Dá 11, né? Opa, onde eu estou colocando 11? Rapaz. Dá 11. 11 vezes 2, 22, né? Para 23. Opa. 22. Para 23 sobra 1, né? Opa. Fiz isso aqui sem querer. Dá 1 o resto, né? É claro? Para essa ponta da caneta eu não consigo enxergar. É 1 o resto. Vamos pegar o... Deixa eu ver se é isso mesmo. 23 por 2 dá 11. 11 vezes 2, 22. Para 23 dá 1. Vamos pegar o 11 agora, né? Acho que é isso. Se não me engano é isso. Quanto é o 11 dividido por 2? Dá 5, né? 5 vezes 2. 5 vezes 2. Dá 10. Né? Isso. Para 11.
Resta 1. Resta 1. Então, outro 1 aqui. Vamos pegar o 5 agora. Vamos dividir por 2. Quanto é 5 dividido por 2? 2, 2 vezes 2. 4, resta 1. 4 para 5, mais outro 1. Vamos pegar o 2 agora. Quanto é 2 dividido por 2? 1 vezes 2 é 2. Qual é o resto? 0, né? Agora vamos pegar o 1. Eu estou pegando todos os quocientes, vocês estão percebendo? Sim. 1 dividido por 2. Aí não dá, né? Aumenta 0, né? Aí Porque Eu 1 acho é que não para 0. aí, né, professor? Né? Não para aí, não? É isso que eu estou querendo dizer. Você não tem um aqui, um que é menor do que 2, né? aí aumenta o 0, né? Se nós fôssemos dividir com vírgula, teria que fazer isso. Ó. Coloca É um porque 0, tem que ser uma contado vírgula e um da frente, 0 não é aqui. isso? Não é isso? É Exatamente. isso, Gastão? Ó, eu ia dizer o seguinte, se você fosse fazer uma divisão com vírgula, você iria parar 1 dividido por 2, 0, vírgula, aí você colocaria um 0 aqui e dividia. Só que no nosso caso aqui, nós não estamos fazendo isso, não. Nós vamos parar até onde não dá mais para fazer a divisão. No caso aqui, o 1, ele é menor do que 2. Nós não vamos poder fazer essa divisão, entendeu? Certo. Tá certo? Aí o que aconteceu? Aqui a gente fez essa divisão de 23 aí, dividindo por 2, que deu 22, sobrou 1, né? A gente pegou aqui o 11, que foi o quociente, dividiu por 2, que deu 5, que vezes 2 deu 10 e sobrou 1. Aí nós pegamos 5, dividindo por 2, que deu 2, certo? Aí esse 2 multiplicando por 2, deu 4, sobra 1. Aí o 2 dividido por 2 deu 1 e restou 0. Aí eu vou depois mostrar aqui uma relação disso com esses números que aparecem aqui, tá certo? Porque aqui nós temos o 23 na base 10 e o 1.10111 na base 2. Aí, qual é a relação desses números aqui com o 23 na base 10? Aí, assim, o que eu quero dizer vai ser o processo de generalização. É isso daqui que eu vou explicar, certo? Eu vou explicar como é que nós vamos fazer a generalização para você transformar de uma base qualquer em outra, tá bom? Tipo assim, aqui eu fiz o 2 na base 10. Então, eu ensinei o 2 na base 10. Mas e o contrário? Aí, o contrário vai ser através de uma divisão. Eu vou mostrar aqui que vai ser um processo que você faz, e esse processo aqui, só que assim, eu não sei se vai ter que fazer isso hoje, porque eu quero ilustrar com esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é um pouco grande. Aí, esse exemplo aqui vai justificar essa conta que eu estava querendo mostrar aqui para vocês. O que é que eu estou fazendo com essa divisão? Vocês vão perceber que existe uma relação entre os restos e a representação do número na base 10, tá certo? Aí eu vou deixar isso como um exercício, tá? Vou encerrar já. Vou pedir para vocês pensarem um pouco nisso. Qual é a relação desses restos com a representação desse número 23 na base 2? Tá bom? Eu vou fazer isso. Eu vou deixar como exercício, tá claro? Vocês pensarem qual é a relação que você tem entre os coeficientes quando você está dividindo ali o 23 por 2, com aquele número que representa o 23 na base 2, tá certo? É um exercício. Dá pra ver já só que pegando os restos, se você colocar eles de trás para frente, vai ser o mesmo número na base binária. Certo. É mais ou menos isso aí. Então, fica para vocês pegarem um papel, certo? Um lápis e um papel, rascunharem isso aí, e a gente vai discutir isso na próxima aula. Só não vou continuar porque eu quero dar um exemplo, e o exemplo é um pouco grande. Aí não vai dar tempo de eu terminar isso hoje, tá? Assim, outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu não vou fazer essas aulas exatamente como se fosse a aula presencial, para não ficar muito cansativo. Porque normalmente na aula presencial a gente começa ali 6h30, vai até 8h10. Aí na aula virtual, eu acho que fica um pouco mais cansativo você segurar ali na frente do computador esse tempo inteiro. Aí vai ter dias que a aula vai ser mais curta e vai ter dias que ela vai ser mais longa, tá bom? Aí vocês se conformem. Tá certo? Aí,
Pode falar, quem quiser falar. Não, tá ótimo, era só concordando. Aí, veja só, sempre que terminar a aula, eu vou tentar postar lá, não sei se no mesmo dia, porque é um pouco cansativo para mim. Eu tenho um problema de dor nas costas e quando eu fico aqui sentado por um bom tempo, minhas costas começam a doer. Aí eu vou ter que dar um tempo aqui, uns 10 minutos, para eu poder começar a próxima aula. Aí, quando terminar a aula, eu ainda tenho um tempo da gravação para poder gerar a gravação para mim. Aí eu tenho que ir lá para poder postar. Então, nem sempre eu vou postar no mesmo dia que terminar a aula. Ah, terminou a aula, já vai estar lá. Não. Mas amanhã, no máximo, não passa de amanhã, sempre assim. Se a aula for hoje, vai ter dia que eu vou colocar no mesmo dia. Mas vai ter dia que eu vou colocar no dia seguinte, tá? Aí vou colocar lá deixa eu voltar aqui. Naquele canal, né? Que eu criei só para poder postar essas aulas. E vocês vão identificar de uma forma que, para não bagunçar muito o negócio, eu vou deixar ele. Eu estou dando as aulas de MTC também. Aí, para não ter nenhum problema de você misturar, eu criei essa playlist aqui, onde vai estar Cálculo Numérico 2021. E aqui é a de MTC. Aí eu coloquei uma playlist separada aqui, porque aí vocês vão... Claro, a intenção não é vocês ficarem assistindo isso. Isso aqui é mais para aqueles alunos que faltaram e também para quando você quiser rever. A grande vantagem da tecnologia é essa, porque vocês podem, por exemplo, vocês podem ir aqui e assistir quantas vezes vocês quiserem. Porque alguma parte da explicação vocês podem não ter entendido, ou então vocês podem ter, sei lá, quer ver mais de uma vez. Então, depois vai lá. Não precisa ficar assistindo isso. Agora, quando eu postar um vídeo explicando um assunto específico, que é para todo mundo assistir, aí eu vou dizer, olha, pessoal, eu resolvi um exemplo tal, fiz um exercício tal, ou então tem aqui um material que eu digitei, que eu estou explicando ele inteiro nesse vídeo. Aí vocês vão lá e assistem. As aulas não tem... Quem está aqui não tem a necessidade de depois ir lá e assistir de novo. Não, só se tiver uma parte que queira repetir, que queira rever, certo? Mas não tem essa necessidade de ficar sempre olhando, né? Tá claro? Beleza, então. Eu vou encerrar aqui a gravação.